Meus amigos do canal Caderno do Técnico, sejam todos bem-vindos. Que bom ter você aí do outro lado nos acompanhando aí nesta nossa tentativa de aprimorar a cada dia os nossos estudos aqui no canal. Muito bem. O que nós temos aqui na pauta de hoje? Hoje nós vamos fazer a marcação de um flange. Na imagem mostra para vocês aquela placa laranja lá, ó, nós chamamos de flange, ou seja, a placa de fundo do quadro. Né? Um quadro de comando. Tá? Tem quem chama de quadro de comando, tem quem chama de painel, armário, já vi um profissional falar, comprei um armário para montar um comando, né? E a diferença de um quadro, a diferença de uma caixa, né? Tem quem fala, uma caixa de comando, ou um quadro de comando, ou um painel para comando, é diferente quando você compra um quadro de distribuição. Apesar de que este armário, este painel, esta caixa de comando, ela pode ser para distribuir os circuitos, né? Tem quem utiliza ele até em residência, ou na empresa, ou num shopping, numa loja, né? Num supermercado, tá? Numa oficina, né? Na, numa mecânica, né? Pode utilizar um quadro de comando ou uma caixa de comando. E quando nós falamos quadro de distribuição, né, que é o QDC, quadro de distribuição de circuito, quadro de distribuição de força, que é o QDF, quadro de distribuição de luz, que é o QDL. Então nós estamos nomeando para qual a finalidade que os disjuntores, né, ou as chaves, vão estar instaladas neste quadro. Agora, quando você vai fazer um comando, que é um acionamento por chave magnética, que é a famosa contatura, né, por um time, por um sensor, por um PLC, ou você vai instalar lá dentro dele um soft starter ou um inversor de frequência, né? Só a instalação, sem entrar no mérito, né, da programação, tal, que é um outro detalhe, né? Nós vamos ter vários tipos de vídeos aí no nosso canal, que a ideia é ir crescendo gradativamente esses conceitos, né? Nós temos a intenção de montar o quadro, mostrar ele em campo, ele ligado, funcionando, né? Nós já temos permissão, né, de alguns clientes nossos que nós atendemos, da gente filmar em campo o equipamento ligado depois de montado aqui no caderno do técnico, tá? Então, vamos dar continuidade aqui na nossa atividade. Então, dando continuidade agora nesse nosso estudo, nós vamos primeiro tirar as dimensões desse painel. Então, nós sabemos que é uma caixa de 600 por 600, tá? Por 800. Então, ele fica 600 de largura por 800 de altura, porque ele vai ficar em pé, né? Vai ficar na posição que a porta, você pode optar pelo fechamento da porta, direito ou esquerdo, né? Tem o cachimbinho lá, né? Os batentes lá, vamos dizer assim, no armário, né? Nessa caixa de comando. Então, tanto pode ficar do lado de cá, tá? A medida aqui, ó, 600 milímetros por 800. Então, aqui, esse painel, e como que eu vou dimensionar este painel? Quando que eu sei se a medida de 600 por 800 me atende? Eu tenho que fazer um cálculo de volume do equipamento que vai ser instalado lá dentro. E para isso, eu tenho que pegar uma peça de cada um,
medir e fazer um cálculo para que não fique, vamos dizer assim, né? Para que não fique apertado. Ou seja, ou para que tudo que eu preciso instalar lá dentro. Então, aqui, ó, eu sei que ele tem 600, né? Milímetros. Ou seja, 60 centímetros. E aqui ele tem 800 milímetros, ou seja, 80 centímetros. Se eu considerar que essa porta vai abrir para, né, ela vai abrir aqui, ó, assim nesse sentido, né, para a esquerda, então o batente está aqui, ó. Só para você ter uma ideia, tá? Tá aqui, ó. Dependendo do painel tem 4, dependendo do painel tem 3. E o fechamento desse painel, ele fica nessa beiradinha aqui, ó. Com borracha, tudo direitinho. Vou fazer uma bolinha aqui, ó. Como se fosse para ele fechar. Tá mais ou menos assim, ó. Olha lá, ó. Tá? Aí você vem fazer assim, olha lá, ó. Deu pra ter uma imagem mais ou menos aí, ó. Então tá aqui, isso aqui tá com a porta fechada. Só que o flange, ele não tem essas medidas. Eu perco dentro do painel, tá? Ele tem um desconto. Então a gente vai medir um flange na real aqui, desse painel aqui, para passar para vocês, certo? Quanto que tem esse flange. Também tirar as medidas para você conhecer ele na dimensão dele correta. Tá? A gente vai pegar essas medidas aí. Então aqui eu tenho a porta dele, tá fechado. E agora a gente vai pegar a medida quanto que seria o flange lá dentro, tá? Às vezes ali na minha imagem ali da câmera, às vezes não dá para te mostrar tudo aqui, porque o nosso ângulo aqui às vezes ele é pequeno, mas eu vou remover a câmera ali só para facilitar você ter acesso a esse tipo de explicação. Porque é interessante, às vezes a gente vê o painel montado, a gente fala assim, ah, eu queria ver esse painel montado, mas desde o comecinho até quando fixa o primeiro parafuso nele, né? Então eu vou chegar para cá, ó. Olha lá, eu acho que agora eu consegui aqui uma imagem mais, aí ó, mas já ajuda, né? Aí ó, tá? Olha lá, então eu tenho aqui ó, a porta, e eu tenho aqui, vamos considerar aqui que eu já abri essa porta, né? Só que lá dentro eu tenho o flange, que até eu vou fazer, se eu conseguir um pincel aqui, eu vou fazer de outra cor, para facilitar para nós. Deixa eu ver se esse pincel vai estar por perto aqui, para me ajudar. Ver se eu acho um pincel aqui, para facilitar a nossa explicação, tá? Acho que eu vou achar aqui. Se eu não achar, eu vou tentar uma caneta diferente, que ver se vai dar certo. Ah, um pincelzinho aqui, ó, de outra cor. Deixa eu ver se esse aqui vai estar escrevendo. Tem uns aqui que é muito fraquinho. Ah lá, o pessoal da técnica aqui me arrumou um vermelho aqui para ver se vai dar certo. Então, quando eu vou fazer essa medição do flange, ele fica mais ou menos aqui dentro, aqui, ó. Quase que não deu, hein? Acho que nem vai dar para enxergar aí, né? Olha lá. Tá? Aí vai trocar o pincel para mim aqui. Aí, ó. Aí vem para cá. Eu consigo vir aqui. Essas medidas aqui, ó. É proporcional. É, isso aqui não vai dar certo, não. Isso aqui tá acabando a tinta já. Vamos arrumar outro? Então, vamos arrumar outro aí. Arruma um pincelzinho mais... Arruma um pincelzinho mais decente, que esse aí tá muito ruim. Tá muito ruim. Ah, obrigado. Valeu. Vamos ver esse aqui agora. Olha lá.
Tomara que ele esteja com mais tinta que o outro. Tá um pouquinho a mais só, tá? Mas vamos tentar, vamos lá. O que vale é nossa boa vontade em querer passar essa informação. Tá lá, ó. Então, tô tentando aqui fazer de vermelho para você destacar com relação à medida do flange lá no fundo, ó. Por que que tá fazendo essa observação? Porque agora a gente vai marcar aqui, ó, tá até ringindo aqui para escrever, ó. Então, agora a gente vai pegar na prática mesmo, tá? Não chegar muito perto da câmera não, senão a sombra aqui atrapalha você enxergar aí. Então, porta fechada e o painel aberto. Então, esse quadro está aberto e o flange está lá, tá? Aqui, eu posso até dizer para vocês que eu tenho aqui um parafuso aqui, tenho outro parafuso aqui, que eu posso fazer aquela regulagem que eu já falei num vídeo aí, quando a gente quer levantar, né? Deixar mais suspenso ou deixar ele batendo no fundo do painel, apenas com uma porca, ou você levanta as porcas, 4 porcas ali, né? Normalmente é um parafuso de 1/4, 5 milímetros, alguma coisa assim, nesse sentido aí, tá? Aí você levanta ou abaixa esse flange, tá? Então agora a gente vai tirar essa medida aí na real, para a gente ver quanto que tem mesmo um flange desse painel, do 600 por 800, tá? Tem quem fala 800 por 600 ou 600 por 800. De profundidade ali no desenho não vai fazer diferença pra gente, tá? Esse aí tem 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros. Mas tem o de 250, tá? Agora nós vamos fazer a medida lá no flange, tá? Pra gente saber quanto que tem essa... Olha lá, ó. Aquele furo lá em cima e o furo aqui debaixo da placa. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Olhando no desenho aqui, ó. É esse furo aqui, tá? É esse furo aqui e esse furo que segura o flange. Combinado? Então a gente vai fazer essa leitura lá, ou seja, essa medição lá. Vamos medir lá para a gente saber, tá? Então vamos ver agora aqui, ó, quanto que tem. Nós já estamos com a trena aqui para a gente fazer essa medida. Então, nesse sentido aqui, ó, nesse sentido deu 745. Então, no sentido dos 800, né, que é os 80, deu 74,5. Então, posso falar 74,5 centímetros ou 745 milímetros. 745, tá? Então, vamos gravar essa medida aí. Depois eu venho aqui, faço essa leitura aqui, ó. Nesse sentido dos 600, eu tenho 545. Então, eu acredito que eles procuram fazer mais ou menos proporcional para sobrar, né, um espacinho de 2,50 para cada lado. Aí vai dar os 5 que faltava lá, não é verdade? Então eu tenho aqui, ó, 545. Então a gente vai fazer esse registro, ou seja, eu tendo essa medida, o que a gente vai medir? A gente vai colocar aqui agora, qual que é a canaleta que eu vou colocar de cada lado, para a gente cortar no tamanho correto, né? E já fazer essa fixação da canaleta de painel, tá? Aí a gente mede do outro lado. Normalmente pode usar num painel desse tamanho uma canaleta de 50 de base, 80 de altura, ou 50 de base, 50 de altura, ou 80 de base, 50 de altura, 80 de base com 80 de altura, tá? Eu acredito que a de 110 seria exagerada, perde muito espaço.
É claro que isso vai depender da quantidade do volume de fio e a seção transversal do fio, ou seja, a grossura dos cabos que vão ser instalados nesse painel, né? Tem quem usa uma placa dessa para instalar somente as chaves, né, de seccionamento, certo? Então agora a gente vai fazer essa observação lá no nosso desenho, né, que é o desenho que nos acompanha aqui nessa nossa orientação. Então, o que a gente tem lá de medida, né? Vamos fazer aqui a nossa troca de imagem aqui. Lá falou que nesse sentido aqui, ó, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever de vermelho, não, porque esse vermelho tá muito ruim, esse pincelzinho. Pediu o pessoal aí fazer uma troca dos pincel para nós aqui depois. Ó, aqui eu tenho 745, não é verdade? Então deu isso, ó. Que é o 74,5. E aqui, né, na sequência aqui, ó, eu tenho por 545. Então o que acaba acontecendo? Olha lá, anotei aqui, ó, tá? Eu tenho no sentido do, deixa eu voltar aqui para todo mundo enxergar, ó. Para os 800, eu tenho 745, que é 74,5 milímetros aqui, milímetros. E para, escrever bem aqui em cima, eu tenho 545. Então, ela é menor, tá? Se eu for fazer cálculo considerando os 600 ou os 800, eu tenho que ter esse entendimento, eu tenho que ter esse conhecimento, tá? Ah, mas meu amigo instrutor do caderno do técnico, mas está muito mastigadinho essa explicação, esse assunto, mas é isso que a gente quer. A ideia é que a gente não passa isso aqui pronto para vocês, não. A gente começa a explicar os pequenos detalhes, porque bem no início, quando a gente está, né, quem já tem experiência, já faz tal, né, nem observa isso, chega lá, pega um tamanho do painel enorme, e a gente já observou isso no mercado, né? A pessoa chega lá e fala, poxa, mas você me pediu um tamanho num armário desse para chegar aí e colocar 3 chavinhas? Você me quebra, né? Então pode acontecer isso. Então tem que pensar também não tá nada fácil, né? Mas você também não pode pegar uma mixaria de painel para chegar lá e as peças que você vai colocar lá dentro, tem que colocar metade dentro do painel, metade para fora do painel, não adianta. Então não funciona. Então tem que ter esse conhecimento. Ó, o flange, ele é do tamanho tal, e eu preciso, até porque assim você vai analisar se você vai seguir com este painel, tá? No sentido horizontal, a fixação, ou vertical. Se você vai fazer a colocação das peças nesse sentido aqui, ó, nesse sentido aqui, né? Se você vai colocar aqui, ó, o trilho DIN, tá? O trilho DIN mais, ó, nesse sentido, ou se você vai colocar nesse sentido. Isso é importante a gente observar, tá? Então, se você vai fazer aqui nessa observação aqui, ó, não, as minhas peças, e num próximo vídeo, a gente vai estar medindo as peças. O que vai ser instalado? Ah, vai ser instalado contadores, vai ser instalado disjuntores, vai ser instalado IDR, DPS. Nós vamos tirar a medida deles e quantas peças dessa, tá? Para depois entrar em detalhe do diagrama.
Porque quem vai falar o que vai ser instalado vai ser o seu diagrama elétrico. Ele que vai falar, né, eu preciso de 6 disjuntores bi, 3 tri, mais os DPS, mais os IDR, se for ter, mais fonte, mais os contatores. O contator meu é de qual dimensão, quantos amperes, né? Mas por que vai falar? Mas por que eu tenho que saber da amperagem? Ué, porque é mais ou menos proporcional. Uma contatura que aguenta 9 amperes, ela é menor que uma contatura que aguenta 40 amperes. Não é verdade? Então, esse tipo de informação para sair com o comando montado é importante, tá? Porque não pode haver desperdício, mas fica também difícil de você chegar lá e instalar muita coisa num painel muito pequeno, até para você manusear os cabos, né, dar acabamento nele, tá? Fica aqui o meu abraço, eu sou o seu amigo e instrutor do canal Caderno do Técnico.